Professor, boa noite. A gente conversou mais cedo, antes da partida, e você me falou que a chave para vencer o Bavi seria fazer um jogo equilibrado, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Bahia fez um jogo muito intenso no primeiro tempo, não conseguiu fazer os gols, e no segundo tempo não conseguiu fazer o mesmo jogo. O que faltou, né, para o Bahia conseguir um resultado melhor? Bom, eu não lembro de ter dado essa resposta para você, que nós tínhamos que fazer um jogo equilibrado no primeiro e segundo tempo. Talvez puxar a entrevista, se tiver, pode ser que eu esteja enganado. Eu acho que fizemos nem tão bom primeiro tempo. Os primeiros 15 minutos não tivemos muita produção. Depois disso, sim, tivemos o pênalti. Acho que sentimos a não ter feito o pênalti. Acho que psicologicamente você acaba sentindo um pouco. Depois do minuto 15, 20, sim, a gente comanda o jogo, tem as finalizações, bola na trave, defesa do Arcanjo, outra bola na trave. E a gente tem o controle praticamente total do jogo, né? Inclusive quando a gente toma o gol, um gol muito parecido com o gol do jogo passado. E a bola era de nosso controle, né? A gente dá o passe para o jogador do Vitória, para o Ramon, se eu não me engano, que faz o gol, né? Bobeamos um pouquinho no rebote, na área estava muito vazia a área, nós tínhamos 4 jogadores para trás da linha da bola, nós nunca temos, normalmente nós temos 3 jogadores, mas muito melhor encaixado. Mais uma vez um erro de posicionamento, porque eles tiveram uma chance de tirar a bola, não tiraram, bateu, subiu, tiveram a segunda chance, o Gabriel disputa, e nós fomos afastando e deixamos. Tivemos a oportunidade de matar esse contra-ataque no campo de defesa, e depois ainda conseguimos cometer o último erro, que foi praticamente a gente dar uma assistência para a finalização do Vitória. Com relação ao primeiro tempo fantástico de oportunidades criadas, fantástico não, desculpa, muito bom primeiro tempo, de muitas oportunidades, muito controle de jogo, muita troca de passe, infiltração de Juba, infiltração de Eric, infiltração de Nico. Fizemos tudo que podia ser feito. Acho que no segundo tempo o time perde um pouco de energia, caiu um pouco, não foi tão brilhante quanto o primeiro tempo, mas nós poderíamos ter decidido o jogo. As oportunidades que nós tivemos de gol no primeiro tempo já poderia ter sido decidido o jogo. Concordo com o primeiro tempo, foi bem melhor do que o segundo, mas mesmo assim, ainda no final, até o último lance ali, tivemos um chute do Everaldo que bate no zagueiro, não me quem que bate ali, depois sobra para o Gabriel novamente, mas o time cansou um pouquinho no final do jogo, acho que correu bastante durante o jogo, hoje com menos peças para se trocar, mas acho que foi a dedicação de todos, não posso reclamar, mas aquele velho, né, de cria bastante, tem grandes oportunidades, não consegue concretizar, não consegue finalizar o jogo, e aí a gente acaba saindo descontente por um jogo melhor jogado que o adversário, bem controlado, de passes, de infiltrações, mas que não consegue fazer o segundo gol para matar. Nós temos muita dificuldade, o gol ainda é uma dificuldade para a gente. Sani, no tema, né, dos tempos, né, nós vimos no sábado um primeiro tempo ruim, abaixo. Ruim. Segundo tempo espetacular, sim, muito bom. Hoje foi o inverso, né? O primeiro tempo o Bahia foi muito dominante, poderia até matado o jogo no primeiro tempo, e o segundo tempo que o Bahia praticamente quase não chegou no gol do Vitória. É o seu desafio para essa temporada agora, para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o seu grande desafio em fazer com que esse time possa jogar os dois tempos da mesma forma? Não, pode ser que a gente consiga melhor condicionamento físico, tendo um espaçamento entre um jogo e outro maior, mas são equipes que vêm fechadas, jogam lá atrás da linha da bola, você precisa de uma parte de um refino técnico também maior para você poder construir jogadas, e às vezes a gente se afoba um pouco, né? Calma, né? Vamos construir da maneira correta. Foi assim que nós vencemos o Vitória no último dia. E também no final levamos pouca vantagem de 1-1 dos lados. Michel voltando de lesão de bastante tempo parado também. Hoje, né, faltou Everton, faltou Caio, faltou alguns jogadores que poderiam acrescentar um pouco mais na construção de jogo, entrando durante o jogo. Mas que a gente possa sim ser mais equilibrado, logicamente, entre os dois tempos, não fazer tempos distintos como foi no último jogo e como foi no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Daniel Marinho, Rádio Metrópole. Bom, com a ausência do Everton Ribeiro, machucado, sim, fora dessas próximas partidas, o time que o torcedor pode esperar é essa mesma equipe ou pode haver mais mudanças com o retorno de fato do David Duarte, Michel Araújo? Não, a gente espera Michel já para o próximo jogo em melhores condições. O David, acredito que possa estar disponível, não sei em que condições ainda, em ritmo, né? Ele está treinando, começou essa semana, na segunda-feira foi o primeiro treino dele com a gente, né? Então ele fez 2 treinamentos somente com a gente,
vai treinar agora mais sexta e sábado com a gente para ver como é que ele está em condições físicas. Eu acho que são os dois. E o Caio talvez possa ter chance também de estar com a gente. Logicamente, são 3 opções que já ajudam bem mais, dão uma oportunidade melhor de fazer trocas ou de fazer escolhas, mas o grupo praticamente é esse, lógico, tem ausência desses 6, 7 jogadores, 8 jogadores aí que fazem bastante falta, mas no grosso modo é esse o grupo que vai ter o acréscimo de mais 1 ou 2 atletas aí para o jogo contra o Internacional. Boa noite, Rogério. Se questionou muito o Jean Lucas nos jogos anteriores, que ele não vinha jogando o futebol que levou ele até a seleção brasileira. Mas esses 2 últimos jogos, ele fez 2 belas partidas, independente dos gols, mas a movimentação que ele teve e tal. Isso deve ser ao fato de você ter colocado o Eric no setor de meio campo, essa mudança do Eric estar ali no setor de meio campo. O Jean Lucas teve mais liberdade para estar dentro da área, alguma coisa desse tipo? Honestamente, eu não creio. Ele tem a mesma liberdade sempre. Quando não é o Eric, é o Nico que joga ali. E também é muita força física, né? O Caio vinha jogando antes, dá uma qualidade técnica maior. Eu acho que chama muita atenção para um volante fazer 3 gols em 2 clássicos. Isso chama bastante atenção. Isso condiciona muito a avaliação, né, do jogador. 3 gols em 2 jogos para um 8, um cara que joga de 8, de ponta de tripé, volante, meia volante, como vocês queiram. Eu acho que isso chama bastante atenção. E ele, ao menos, demonstrou bastante energia. Tomara que ele volte a atuar, né, em constância, independente dos gols, como você falou, mas tomara que ele volte num ritmo cada vez maior. Hoje, praticamente no meio-campo que começou, né, que a gente começou com esse meio-campo, só sobrou ele no jogo de hoje, né? Caio e Everton estavam fora. Eric, acho que faz uma função, né? Ele consegue também infiltrar, porque Nico muitas vezes vem por dentro jogando nessa função, para ele poder ter liberdade para entrar. Aí tivemos Nestor, hoje jogando praticamente na função do Everton, né? E aí só tínhamos o Michel para 20 minutos, 25 era o recomendado, e o David, né, que ainda é um pouco jovem ainda para entrar no jogo. Mas eu acho que ele foi bem, e os gols acho que potencializam logicamente as avaliações. Eu acho que ele foi bem, mas os gols acrescentam muito para ele nesses 2 jogos. Boa noite, professor. O Juba surge como lateral esquerdo e vai jogar na linha de frente do campo, onde ele tem até um bom momento da carreira na equipe do Sport, mas no Bahia o Rogério recoloca o Juba na lateral e ganha um lateral esquerdo, a ponto de ser convocado. Esses 2 jogos do Nico sendo utilizado na lateral direito é algo que possa ser repensado, Rogério, de ter mais um Nico pelo lado direito, atuando ali como um lateral direito, quem sabe, e até se firmar na posição? Cara, eu acho que ele foi bem nos 2 jogos. O Nico, quando foi para o lado, o Nico foi bem nos 2 jogos e ele dá uma facilidade, porque ele também é um jogador, como é acostumado a jogar como volante, ele também consegue vir para dentro e alternar bastante, dar mais uma alternativa de jogo, né? Então vamos analisar. O Roman tem mais uma característica de passar perto da linha, mas como a gente tem jogado a maioria dos jogos com 2 pontas abertos e os nossos pontos, tanto o Kiki quanto o Ademir, gostam bastante de jogar com o pé na linha, né? Vamos dar uma analisada. E Juba, eu acho que é o jogador talvez mais regular nosso nos últimos tempos. É um jogador que produz bastante ofensivamente, seja na primeira linha ali junto com, hoje no caso, o Eric, como muitas vezes também na segunda linha, aberto pelo lado. Enfim, é um jogador que tem liberdade, tem boa qualidade técnica, bom passe. Eu acho que é o jogador mais regular nos últimos jogos do nosso time. Mas pode mudar essa posição? Do Nico? Se ele pode ser efetivado assim? Eu acho que não é impossível, mas ao menos momentaneamente pode ser que ele continue. Eu não sei, vamos analisar para o próximo jogo o quanto nós precisamos dele como primeiro volante, ou se o Eric pode executar essa função. O Eric pediu para sair, hoje ali estava bem cansado, o Eric estava indeciso entre tirar ele ou o Jean Lucas, né, para a entrada do Michel, mas ele falou, não aguento mais que 5 minutos, e aí eu tirei ele do jogo. Mas vamos analisar como que joga o Inter. Eu vou começar a ver, eu até assisti um pedaço de Inter e Atlético Mineiro. Estava assistindo antes de começar o jogo, estava assistindo um pedaço, mas vamos dar uma analisada no Inter. Eu acho que hoje jogou com 3 zagueiros, eu dei uma olhada ali, mas vinha jogando mais em linha de 4. Vamos ver como o Inter se posiciona, joga para a gente preparar o time para domingo, mas não é impossível que ele jogue novamente nessa função. Acho que ele foi relativamente bem na função.
Rogério, boa noite. O Bahia com a posse de bola, com o Caio, com o Everton, você vê mais uma cadência de jogo. Como é que foi para você reinventar esse time nesse jogo principalmente, mas também no segundo tempo, com essa saída do primeiro homem no meio de campo? Você não vai ter o Everton e o Caio, você não vai conseguir simular, mas nós temos trabalhado bastante isso. O Nestor tem boa qualidade técnica, o Eric, quando a gente põe o Nico de volante, a gente nota que o Eric pode ser o primeiro volante. Você quer completar? O Juba ajuda, ou o William vem flutuar, Juba por fora, um segundo atacante à frente, a gente tem a variação de acordo com o adversário. Eu acho que até fizemos um bom jogo de construção, principalmente no primeiro tempo, quando tivemos bastante energia. Tanto o Eric quanto o Nico sofrem um pouco para receber essa bola de costas, que é a facilidade que o Caio tem. Em contrapartida, eles te dão mais infiltração, entram mais na área, pisam mais na área, conseguem atacar, mesmo vindo de uma segunda linha, conseguem atacar a área adversária. Então, são características distintas, mas eles trabalham há muito tempo. Agora, não é a principal característica nem do Eric nem do Nico a armação, e sim muito mais o Eric, as infiltrações, e o Nico, sem dúvida nenhuma, a marcação, como ele cobre espaços, ajuda bastante. Apesar que, como o Puco falou aqui, eu acho que o Nico fez 2 bons jogos nessa função de terceiro homem. Rogério, boa noite. Os detalhes modificam os jogos. Sim. E os resultados acabam modificando parcialmente para alguns as análises. Você, com 3 minutos, poderia ter uma história muito mais fácil para ser contada do ponto de vista do jogo jogado. Porque com um gol a favor, seu time teria um outro prisma, um outro panorama. E falam de pênalti. Você foi um exímio batedor e defensor quando batia-se mal. Quando você tem um centroavante, como você tem o seu centroavante escolhido, que de 10 pênaltis perde 4, o que fazer com esse atleta, que para mim hoje foi extremamente displicente na batida, tá? Batida extremamente displicente, fraca, a meia altura para o goleiro ter a vida fácil. Mas não estou dizendo que ele é ruim. Hoje, para mim, foi displicente a batida. Mas de 10, perde 4. O que fazer, o que treinar, o que conversar, porque esse detalhe poderia ter mudado o seu jogo. Eu sempre sou eu acho que é um número excessivo, logicamente, de pênaltis desperdiçados. Se você está me falando, eu não sei esse número de fato, né? Se são de 10, são 4, né? Acho que até em 2 ele faz o gol no rebote, se eu não me engano, né? Eu acho que às vezes você tem que dar um tempo. Claro, podemos tentar preparar um outro jogador, de repente, na próxima função. Parar por 1, 2 jogos, 3 jogos, né? 2 pênaltis, colocar um outro jogador para bater. Às vezes o atleta perde um pouco de confiança na batida de pênalti. Eu não vou julgar se foi displicente, eu vejo o ângulo da onde eu estou ali, eu não vou julgar isso. Eu acho que o atleta sempre bate com a convicção de fazer, mas talvez ele tenha perdido um pouco a confiança. Ele bateu pênaltis importantíssimos aqui já pra gente também e fez gols, né? Mas às vezes é como você fala, você pode, né? É um detalhe muito importante, porque o Vitória teria que vir para cima da gente. Eu acho que ficaria mais espaços ainda para a gente jogar. Infelizmente o gol, ele além de não ser somado no placar, naqueles 2, 3 minutos de jogo, você retrai um pouco, né? Dá uma ducha, né? Você tá ali esperando a expectativa, a bola entrar 1-0. Então a gente dá uma barrigada, demora ali para subir um pouco, para voltar para o jogo depois daquela penalidade. Com relação, nós temos Juba que bate bem, o Everaldo, quando bate bem também, o jogador. Nestor bateu bem os últimos 2 pênaltis que bateu. Vamos tentar também treinar outro jogador para que esteja à disposição. Às vezes é necessário, às vezes dá um tempo para um jogador que está acostumado a bater. Ele bate bem, o William, nos treinamentos, bate muito bem pênalti. Não sei o que né, às vezes essa confiança baixou um pouquinho. Vamos estudar melhor para ver se a gente consegue ter uma segunda opção para em casos próximos de ter um pênalti a gente possa executar. Boa noite, Rogério. Falando sobre trocas, né? No segundo tempo você alterou o trio de ataque do Bahia no jogo. Eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho de Everaldo, Sanabria e Ademir nessa segunda etapa. Puxa vida. É injusto, porque você vai falar de um momento onde nós não conseguimos chegar tanto no ataque. Eu sinto que o Ademir perdeu um pouco a confiança, tá? Caiu, e eu acho que é normal, ele sentiu talvez o que aconteceu na pré-Libertadores, mas é um jogador importantíssimo pra gente. Se não começar jogando próximo, vai entrar no outro, e vai ganhar confiança. Nós precisamos dar confiança. É um jogador que decidiu muitas vezes a nosso favor. Sanabria tá tendo mais minutos.
Acho que tanto ele quanto o Pulga tem que levantar um pouquinho mais a cabeça, soltar um pouquinho mais essa bola, mas o Pulga hoje numa pressão conseguiu o pênalti, né? Foi numa pressão do Pulga que nós fizemos. Sanabria tem bom drible, bom 1 contra 1. Eu acho que é ganhando ritmo o jogo para que a gente possa sempre ter descansado um jogador para entrar e continuar dando esse jogo propositivo pelos lados que a gente tem. Mas é injusto você fazer uma avaliação assim dos três, porque nós criamos menos no segundo tempo do que na primeira etapa. E não é só culpa dos três, acho que o meio campo cansa e também baixa um pouco a condição para que esses pontas possam se sobressair. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre a ausência de Everton Ribeiro e a situação dele. Porque provavelmente ele vai ficar ausente por mais jogos. Acredito que sim. Eu não sei se foi divulgado o tempo ou não, né? Mas ele teve um incômodozinho na posterior. Pode ficar ainda mais 2, 3 jogos, acho que fora. É um jogador, logicamente, diferente, que ajuda muito na criação pra gente, né? Além da referência que ele é dentro do campo, mas nós temos que acostumar e temos que nos virar sem ele, temos que fazer. Eu acho que fizemos um bom jogo em matéria de produtividade, que logicamente como o resultado não veio, aí a gente se ressente mais a falta dele, lógico, eu entendo. Mas substituir ele à altura, ninguém vai conseguir substituí-lo dentro das características de jogo dele. Agora, de outra maneira, nós podemos ter um pouco mais de energia, né? Mas a criatividade, o talento dele é praticamente insubstituível. Boa noite, professor. Hoje a gente teve membros da CBF acompanhando a partida, né? E tendo a oportunidade... A da comissão, você fala? Isso, exato. Tendo a oportunidade de acompanhar de perto o Luciano Juba. E você Sim. comentou agora há pouco que é o jogador mais regular dessa equipe. Sim. Como é que está a expectativa do elenco em relação a mais uma convocação do Juba? Quem sabe a Copa do Mundo que está chegando perto? Eu torço muito por ele. Acho ele merecedor. O menino do Mônaco machucou, não? Machucou, né? O Caio, né? Eu sei que, logicamente, para a gente, o primordial e o principal é o que o Bahia faz, o que acontece aqui. A seleção é um bônus na vida do atleta, eu acho que é muito individual, e logicamente a gente torce e fica feliz. E eu acho que ele tem condições de jogar uma Copa do Mundo. Acho que ele tem condições de... Não vou nem me alongar, mas sei lá, Militão na direita, Juba por dentro e tal, fazendo um lobby para ele, né? Mas aí, lógico, pelo amor de Deus, tem um treinador que é muito mais experiente e muito mais capacitado do que eu para fazer suas escolhas. Mas o Juba é um jogador, para mim, não surpreendente, porque eu conheço o que ele faz no dia a dia e nós trabalhamos muito para que ele jogasse nessa função que ele faz hoje. Torço por ele, que o Bahia possa ter um jogador numa Copa do Mundo que seria especial. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Bom, em coletivas anteriores, você mencionou pequenos lapsos que atrapalham a tomada de decisão dos atletas e muitas vezes o time acaba sofrendo gols em razão disso. Hoje acabou de acontecer de uma falha na tomada de decisão ali, num lance, né, circunstancial, de um gol que poderia condicionar melhor o contexto da partida. Você fala do último passe que nós erramos ali? Não, do pênalti propriamente. Efetivamente, do pênalti que poderia ter feito com o Bahia. Entendi, desculpa. Então, assim, por um lado a gente tem essa questão, mas por um outro lado a gente tem um Bahia que ainda está invicto no Campeonato Brasileiro. Então, falando especificamente de campeonato, como é que está o copo? Está meio cheio, está meio vazio? E as expectativas para a decorrência do campeonato? Tá meio a meio, cara. Eu acho que para quem quer chegar na parte de frente do campeonato, o Campeonato Brasileiro já foi aquele campeonato dos 66%, dos 2/3 de aproveitamento. Hoje ele já não é mais. Hoje Palmeiras e Flamengo, eles dificilmente, eu sei que agora momentaneamente o próprio São Paulo tá funcionando? O próprio São Paulo está acima disso, mas se você quiser pensar lá na frente é acima de 70%. Você tem que fazer 7 pontos de 10, você tem que fazer 11 pontos de 15. Então, se a gente quiser continuar nessa briga, só nos resta um resultado. Em blocos de 5, por exemplo, que é mais do que eu calculo, assim, né? Nós temos que aumentar a nossa pontuação. Hoje era um jogo mais provável de se vencer do que fora de casa, mas esse ano a gente parece que mudou um pouco, né? Não consegue mais encaixar o 100% em casa e vence fora. Eu acho sempre mais difícil você vencer fora de casa, mas não conseguimos fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa, porque para uma equipe que quer bater campeã, ela não poderia ter perdido esses pontos no dia de hoje. E eu acho que produziu para tal. Mas entre produzir e conseguir, há um espaçamento muito grande. Então,
É o que eu falei para eles agora. Não adianta. É muito legal saber que nós produzimos e tivemos todas as oportunidades e chances de vencer o jogo. Mas nós temos que fazê-lo, nós temos que concretizar isso, porque senão nós vamos ser sempre avaliados no final pelo resultado, né? Às vezes até quando joga mal, avalia-se pelo resultado. Eu espero que a gente consiga melhorar nosso aproveitamento. Mas é um campeonato muito difícil, muito parelho, você vê, não tem... Assim, eu acho só que nós dominamos por completo o jogo hoje. Diferente até do último jogo, o primeiro tempo foi muito ruim. O segundo tempo, mesmo abaixo, nós continuamos com o controle total do jogo. Eu não lembro de uma finalização assim, a não ser... Né? Então, mesmo no último jogo, todo mundo fala, não, porque o Vitória foi muito melhor no primeiro tempo. Eu vi o jogo todo depois. Vi em casa, no computador, vi na tela grande no CT. Cara, foram uma finalização do Ramon no primeiro tempo e o gol. E o que mais no primeiro tempo? Assim, a única diferença é que nós não conseguimos chegar ao gol do Vitória no último jogo. Tivemos controle, mas não conseguimos chegar ao gol do Vitória. O Vitória marcou muito bem. Então, assim, nós nos propusemos sempre a jogar, ser o condutor da partida, ser o time que tivesse sempre o desejo da bola, de controlar. Hoje nós somos muito mais eficazes do que no jogo que nós somos campeões e ganhamos o jogo, mas não conseguimos concretizar aquilo que a gente mais tem dificuldade, que é o gol. Infelizmente, nós temos que reconhecer. E olha que nós temos chegado muito ainda com os nossos... Você vê que os chutes foram Eric, eu não lembro quem pegou aquele rebote que deu na trave, foi Nestor, Eric de novo, as duas foram Eric, Jean Lucas fazendo 3 gols. Então nós estamos devendo para nós mesmos mais gols. Se nós não fizermos isso, se não melhorarmos nisso, vamos ter dificuldade sempre em vencer jogos. Pronto, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente.